Fonograma, uma viagem afroatlântica. Olá, salve, salve a todos. Sou Jorge Dubman, baterista da IFA, beatmaker e pesquisador musical. Sejam todos bem-vindos a mais um Fonograma, uma viagem afroatlântica. Um prazer enorme estar junto com você novamente, meu irmão, nessa onda sonora. Massa, Dubman. Olá, gente. Sou Fabrício Mota, músico, produtor da banda IFA, baixista. E é um prazer enorme estar com você também, meu irmão, nesse que é o segundo episódio do Fonograma, uma viagem afroatlântica. E a gente já recebe hoje uma convidada muito especial, um dos nomes que, assim, né, um dos primeiros nomes que a gente elencou para construir esse processo, essa viagem conosco. E a gente hoje vai falar um pouco das tradições musicais mais importantes do Brasil recente, né, do Brasil das últimas décadas, uma pessoa que é uma especialista, e além de ser instrumentista, ela é compositora, pesquisadora, é uma figura que tem um engajamento nas artes, assim, fantástico. E é com muito prazer que eu convido para a nossa roda de conversa hoje, Vivian Caroline, ela que é diretora da banda de Dai, está chegando. Olá, Vivian. Salve, salve, Vivian. Salve, salve, Fabrício. Salve, salve, Jorge. Coisa boa. Eu nem gosto de falar de tambor, de música. Estou aqui feliz da vida. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Que massa. Prazer nosso. Maravilha, maravilha. Vivian, eu queria já poder começar ouvindo um pouco das suas histórias. Primeiro, é um prazer, vou sempre renovar isso, né? Sua palavra, sua expressão artística tem uma força, tem uma importância muito grande para esse cenário, né? Para o cenário em que nós estamos vivendo e interagindo, seja como pesquisadores, como artistas, como pessoas negras nesse mundo, né? E é uma pergunta bem simples, mas assim, a primeira de todas eu queria ouvir um pouco sobre quem é Vivian, porque assim, eu acho que muita gente tem essa curiosidade, né, de quem é Vivian, como é que é o seu processo de vida, como é que a música te carregou para essa pessoa que você se tornou hoje, como é que tem sido isso, como é que você se vê nesse processo? Você sabe que essa não é a pergunta simples, essa é a mais complexa das perguntas. A gente nasce e morre tentando entender aí, né? Quem somos nós, né? Nessa conjuntura toda. Então, o que eu posso compartilhar com vocês é que eu sou uma mulher negra, soteropolitana, filha de uma família preta, e isso envolve todas as questões históricas, né? Econômicas, afetivas, né? E que a cultura e que esse pensamento, né, possa agregar a esse corpo familiar. Eu nasci na Liberdade, na Rua Belo Oriente, número 22, numa casa onde a música era frequente, cotidiana, o vinil, né, era um elemento importante para Painho. Painho era ele se alimentava de música e ele era desses sujeitos que, se não tem dinheiro para o vinil, conversa com o vendedor, pede para segurar, andava, sabe, escondia, às vezes, numa outra área ali do departamento, para arranjar o dinheiro e voltar para pegar. E tinha esponjinha de limpar o vinil, o plástico nunca amassava. Quando eu mexia, ele estressava porque eu não guardava direito, né, Jorge? Acho que você nesse nível. Com certeza. E ele lia, né? A gente lia encarte, lia a ficha técnica, então ele sabia realmente, né, um pouco mais sobre o contexto das músicas e era apaixonado. Ele queria ser baterista, era um baterista frustrado, ficou só na caixa de fósforo, mas tinha uma voz incrível e uma rítmica muito boa também. Manhã também sempre foi da música, sempre cantou em coral, né? Então, temos uma família assim, bastante musical. Mas a minha sonoridade, e eu hoje, mulher adulta, entendo que a nossa rítmica ela é tátil, né? Ela é pele. Eu acho que ela vai se alojando no seu corpo desde ventre, né? E para além das memórias ancestrais, né, que a gente carrega, a gente vai absorvendo tudo isso. O pai ouvia desde Terence Prado, Românticos de Cuba, Glenn Miller. Ele era muito dado à música instrumental, muito.
né? E aí eu brincava de botar a letra na música, porque eu achava que estava faltando alguma coisa, né? E aí brincava com aquilo e dançava muito. Ed Lincoln, por exemplo, né? Uma música que estava presente na nossa casa como o ápice do domingo, né? Eu começava com Simone, Ali Regina, Emílio Santiago, quando eu queria ficar muito feliz, eu largava Ed Lincoln e toda a casa dançava, né? Então, é nesse contexto, nesse ambiente sonoro que eu cresço, né? Com todo esse cuidado, essa paixão mesmo pela música, e acho que isso é fundamental para eu conseguir capturar um pouco o que o tambor me dizia, né? O que o tambor passou a me dizer a partir da minha adolescência. Então, já chegavam notas e frases que eu já tinha código para interpretar, para receber, né? Para me apaixonar. Então, na minha adolescência, ali nos meus 16 anos, eu hoje digo que eu visto, né? Que eu visto um tambor, né? Coloco ele no meu corpo, na minha cintura, e a carga, né? De energia, de vibração, né? Que aquilo produz, né? Junto com essa minha herança, é um divisor na minha vida, né? Um divisor fundamental na minha vida. Vestir o tambor, ter o tambor como parte de mim e entender que ele potencializa todas as coisas que estavam apagadas, né? Que todo mundo me vê e me ouve, que a minha linguagem não é apenas a palavra, mas que, sobretudo, o meu ritmo, ele é audível e ele tem um alcance, né, vasto, né? Porque ele atrai pessoas. Né? Olha o poder que, né, nós percussionistas, nós músicos temos, né? Nosso som, ele é convidativo, né? Ele atrai, ele tem um poder, né? As pessoas seguem, a banda toca e a multidão segue, né? Isso é um lugar, é um deslocamento importante, né? Pensando nas questões históricas, porque nós nunca fomos ouvidos, muito menos seguidos, né? Então, nós vivemos dentro de um contexto histórico que nos indica, nos direciona a não acreditarmos em nós mesmos. Verdade. Então, como eu vou ter atitudes, né, corajosas, sempre nos cobram, né, que a questão é coragem para trabalhar, mas não é para todo mundo, né, esse contexto de sair, de levantar, porque a gente diz tanto e a gente busca tanto essa audição, e essa audição não chega, né, essa correspondência não chega, mas com o tambor chegou, né, e o olhar das outras pessoas para mim, né, me faz notar uma grandeza, né, uma importância, uma imponência, uma beleza. E aí vem essa Vivian, percussionista, né, que nasce nos meus 16 anos, que começa a levar discos de vinil para ditar como se, olha, isso aqui parece muito com isso, né? E Neguinho do Samba sendo o grande mestre, né? O grande organizador, não só dos ritmos, né? Dessa minha consciência rítmica, mas ele já fazia isso para a cidade, ele já fazia isso para o mundo, né? Já tinha uma vida dedicada a essa organização. Então, é algo que eu considero especial, né, na minha vida. Então, eu posso dizer que eu sou uma percussionista que, a partir das necessidades da DIDA enquanto instituição, porque Neguinho me deu função de liderança na cara, assim. Ó, você vai ser diretora cultural, deixa de 17 anos, vai ser diretora cultural da instituição. E aí começou a chegar outras cobranças do tipo, a DIDA precisa de uma jornalista, eu já tinha essa coisa da oratória, né, fácil, então, vai ser muito bom, né, uma jornalista na DIDA, eu fui e fiz jornalismo. Aí depois falaram assim, é muito importante ter alguém que saiba fazer projetos, que saiba captar recursos. Eu fui fazer produção cultural, porque é importante para a expressão, né? Então, é sempre uma coisa para o todo, né? Porque a gente pensa muito sistemicamente, né? A minha música, ela é social, ela é para a minha família, ela é para as questões econômicas da minha vida, né? Então, a gente tem que estar atento, né? Aqui, nós estava conversando com uma amiga, né, ontem, sobre essa coisa, sobretudo, da mulher negra ter esse papel na família, né? Desse equilíbrio, né? De responsabilizar por tanto. E aí não foi diferente, no meu caso, não foi diferente no meu corpo, e depois ainda fui fazer o mestrado também, já com o intuito de, olha o que eu descobri até agora, né? Olha só esse quilombo, né, de tambores, olha a capacidade que nós temos de fazer. Então, eu sou uma pesquisadora, uma percussionista sobretudo, uma mulher que tem na percussão, que tem no tambor, um instante existencial, sagrado, porque é quem eu gostaria de ser o tempo inteiro, né?
Quem você quer ser, Vivi? Eu quero ser eu e meu tambor, né? Eu e esse diálogo com o meu tambor, eu e esse diálogo com o meu Lindo. tambor entre as minhas, né? Entre a minha família rítmica, que são as mulheres da Jidá. Então, aquele lugar de existir é o lugar que me deixa plena, né? Que faz que eu perceba quem eu realmente quero ser. Né? Eu almejo ser, eu flutuo quando eu estou tocando, eu sou capaz de voar, sabe? Eu dou saltos incríveis, eu me desloco, eu tenho memórias, eu tenho insights, eu tenho transes, eu tenho transas, né? Tudo enquanto está tocando. Então, o lugar que me faz mais plena é esse lugar do ritmo e da percussão, sem dúvida nenhuma. Nossa, que fantástico, fantástico. Eu Massa. percebo assim na sua fala um brilho nos olhos, né? É incrível como parece que a sua história de vida ela se confunde com a história da sua gente, né? Do mundo que está ao seu redor. É muito bonito ouvir uma narrativa como essa. E aí, por isso, eu já quero engatar com a segunda questão. A gente está fazendo esse programa num formato não presencial, não online, sobretudo por força dessa questão da pandemia. Como é que tem sido a sua como é que você tem atravessado e como é que a banda de Dá tem atravessado a pandemia? E aí, para isso, é fundamental para as pessoas que nos assistem que possam conhecer também um pouco mais, né? Como é que é o seu processo com a Didá? Então, primeiro, como é que foi o seu processo com a Didá e como é que tem sido isso atualmente na pandemia? Sim. Didá tem dois impactos, né, muito violentos, né? No tocante à perda, né? Primeiro é a partida de Neguinho, muito precocemente, em 2009, né? E aí foi um baque inesperado, né? E a gente teve que entender que a responsabilidade aumentava, né? De dar continuidade a essa memória, a esse legado. E agora não é uma dor exclusiva nossa, mas é uma dor geral, universal, né? Do impacto da pandemia sobre os produtores culturais, sobre a música, sobre a nossa necessidade individual de ir tocar com todo mundo, né? No coletivo, para um coletivo. Eu falei um pouco antes, né? Isso nos nutre, né? Você tocar, ser ouvida, ser acompanhada, seguida, aplaudida, né? Como isso é fantástico e estamos aí há mais de um ano, né, privadas, né, praticamente um ano privadas dessa condição, que para nós é uma condição essencial. Né? Então, para além dessa condição essencial, tem a condição de trabalho, de economia, de produção. E aí, se a gente for fazer uma análise rapidinha aqui, naturalmente, sem pandemia, nós já vivemos desafios econômicos fortíssimos, né? Uhum. Reais, cotidianos, né? Nós trabalhamos muito pouco, né? Com show, com evento, né? Que é o que a gente nós criamos, a Didá cria esse mercado de trabalho para um coletivo de mulheres percussionistas, né? A gente torna essa realidade, essa circunstância possível, natural e frequente no cenário produtivo da cidade, né? Essa produção criativa. E isso é importante, uma economia que existe, mas ela é muito reduzida, né? Ela é muito pontual. Nós temos capacidade, pensa de dar um coletivo de centenas de mulheres que tocam, né? Podemos fazer dezenas de eventos semanais, né? Mas isso ainda não acontece por várias razões. A gente sabe que tem um nicho de artistas com poder econômico que abarcam, né, a grande maioria dos eventos, né, que são os mais desejados. A gente não tem política pública que eduque o patrocinador, o empresário, a pensar, né, de uma forma mais coletiva, mais inclusiva. Né? Não existe política para isso. Então, nós temos um nicho pequeno de artistas que abarcam toda a economia. E a gente tem um nicho gigantesco de produtores e artistas que ficam, né, à mercê, que ficam à míngua, que ficam à margem, né, nessa indústria cultural. Então, esse é o cenário natural, sem pandemia. Né? E aí, quando chega a pandemia, isso só acentua, né? Só se torna ainda mais complexo, né? Mais gritante. Eu não vou usar a palavra desesperador, apesar de se apropriar, né? Mas na Didá, particularmente, o afeto tem nos mantido, né? O afeto tem nos nutrido. O contato via WhatsApp, o contato. Nós temos um contingente de meninas, muito grande de meninas que não tem uma internet, né, boa, então o WhatsApp continua a ser a melhor opção ainda de comunicação, né? Então existe um contato diário com essas meninas,
né? Existe uma rememoração, existe um percentual discreto, mas real, né? Existente de eventos com formatos muito reduzidos, né? Como foi esse carnaval que foi reinventado, né? Então, aparições rápidas, pequenas, com grupos pequenos, né? Então, a gente luta para manter, né? E participar desses eventos corporativos em sua grande maioria, mas e desde março até esse momento, nós registramos, sei lá, no máximo 20 eventos. Olha aqui que loucura, né? Então, em 12 meses, né? Muito pouco trabalho mesmo. Então, a instituição, né, enquanto organização da sociedade civil, tem possibilitado, em parceria com outros órgãos, a doação de alimentos, a doação de cestas básicas, a doação de gêneros de higiene, limpeza, de máscaras, né? Então, temos também nos movimentado nesse sentido, né, de amenizar os impactos da pandemia. Mas os impactos econômicos, sobretudo quando nós acompanhamos que a cesta básica, né, que o alimento básico está super caro, né? Todos os dias a gente vai no mercado e a nossa possibilidade de compra é menor. Né? Então, é um caminho que a gente não enxerga no tocante a poder público, né? O que é que se propõe para, de fato, amenizar os impactos? A Lei Aldir Blanc, que é importante, mas que outras ações? Nós não temos previsão de finalização de pandemia. Muito pelo contrário, o que nós estamos vivendo nesse momento é um crescimento, né, do número de pessoas contaminadas. E não tem programa, não tem política pública, não tem projeto que chegue com eficiência, né, para, de fato, dar continuidade à amenização desses impactos. E, paralelo a isso, nós continuamos investindo e pagando os impostos absurdos em tudo que a gente consome, em tudo que a gente pensa. E, ainda mais, a nossa música, a nossa cultura, a nossa inventividade e criatividade continua sendo moeda de recompensa e de enriquecimento, não para nós, mas existe, sim, ainda um contingente importante de produtores enriquecendo graças à nossa inventividade. Então, o cenário é muito complexo, né? Acho que a pandemia lá acentua as lástimas, né, cotidianas das desigualdades sociais. Ela acentua a violência doméstica, né? Ela acentua a violência contra a pessoa idosa, ela acentua o racismo, ela acentua a misoginia, ela acentua o preconceito, né, de gênero, né? Então, a gente vive realmente a nossa fé, né? A nossa fé na cultura, a nossa fé na música continua nos movendo, né? Porque é o carinho que a gente continua a ter, né? Estamos vivendo e convivendo com essas memórias, né? Com as memórias de quem nós somos de fato. Então, as lives, né? A Ditar vai lançar agora um canal de memórias, né? Então, vamos disponibilizar vídeos, fotografias, matérias de jornais, em que o mundo, através do YouTube, vai poder ter acesso a coisas que nos eram íntimas, né? Que massa. Então, tem shows de 10 anos atrás, que nem a gente lembrava, estamos rememorando, a gente olha e vê, olha como nós somos incríveis, olha o que nós conseguimos fazer. Olha o que isso aqui, tem um show com Margareth que eu estava vindo ontem, e é de pirar o cabeção, sabe? Todo mundo pegou um santo, a banda pegou um santo, a Margareth pegou um santo, e aquela coisa é de arrepiar, né? Então, é quem nós somos, né, Fabrício? É quem nós somos. Então, a gente está aqui mais do que nunca entendendo como a memória é importante, entendendo que é preciso construir memórias para a sobrevivência, para sustentar esse nosso sagrado, para sustentar essa condição nossa de pessoa criativa, que realiza, que produz, que faz acontecer, que estabelece condições de realidade paralelas, porque a nossa música ela estabelece realidades que são paralelas a esse massacre. Né? Esse massacre que está na política pública, que está no tocante à segurança, que está no tocante à saúde. Né? Então, aqui, na nossa música, com o nosso tambor, com o nosso instrumento, nós vamos construindo, que é uma coisa histórica, né? Que acontece na diáspora. Né? A gente vai reelaborando circunstâncias novas de viver e de conviver com isso. Né? O nosso grande desafio, a gente acorda e dorme todos os dias para isso, né? Para contar histórias importantes sobre nós mesmas, porque a gente não acha essas histórias nessa realidade que está estabelecida, né? Como grandiosa, como a ordem. Então, porque a memória sempre foi importante, né? De uma cultura oral, pensando em oralidade, né? Se não fossem as histórias dessas mais velhas, né? Essas contações, essas rememorações, e agora, esse encontro agora, aqui nesse momento, né? É uma possibilidade maravilhosa de memorar, de rememorar,
para que depois, né, para que na frente possa funcionar no sentido, mas quem é que, sobre o que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente costuma fazer. Então, essa é uma ferramenta que a tecnologia chega para, com os poderes de Ogum, faz a tecnologia, né, para possibilitar esse acontecimento também. Muito importante isso que você falou, Vivian, tratando da pandemia, porque para nós músicos e para você musicista, meio que não muda nada, né? Porque muita gente me perguntava, pô, Dubemê, como é que você está se virando aí na pandemia? E eu sempre respondia que era como se nada tivesse acontecido, porque a gente faz uma música preta, fora da curva, né? Do que tudo que acontece. A gente não tem uma voz ali, não tem uma oportunidade no meio da imprensa para estar se falando, para estar se procurando, para falar sobre. Quando fala é uma coisa totalmente genérica. Então, eu sempre falo isso, para mim não mudou nada. Eu uso sempre eu sempre falo uma coisa que assim, nós construímos nosso próprio movimento, né? Então a gente tem que estar sempre empurrando o barco, porque se esperar, não acontece. Perfeito. A pandemia do racismo sempre nos acompanhou. Isso, né? Isso. Que é um vírus, que é uma doença, que é um crime, né, que persiste, que nos ronda. Ainda que dormindo ou acordados, está sempre nos rondando. Né? Estamos sempre à mercê, estamos sempre em risco. Né? E quando você fala isso, uma vez também me perguntaram, e aí, com a história, né, de acha mesmo que está acabando, eu digo, não, eu continuo tocando tambor como sempre foi, né? Pois é. Porque é outra coisa, né? É um outro fazer, né? Uma outra prática, né? É aquilo que significa nossas existências, né? Não é algo arquitetado para um momento específico. Quando me preparo para o carnaval, carnaval é um momento grandioso, mas a minha relação com esse instrumento, com esse ritmo, ela é diária. Né? Ela é necessária todos os dias, não tem algo, isso vai acontecer, mas pode acontecer daqui a 5 minutos, porque se necessário for, a gente reúne, a gente toca, mas não tem patrocínio, a gente toca, a gente faz, né? A gente faz acontecer, né? Então, é uma outra dimensão, né? É uma outra relação mesmo musical, e a coisa da interseccionalidade que tem sido tão discutida, né? Todas essas nuances, esses fatores imbricados, né, precisam ser considerados. É o que você fala, narrativas rasas, superficiais, não atende, não o que a gente precisa discutir, o que a gente precisa revelar, né, o que a gente precisa denegrir. Né, precisamos denegrir muita coisa, precisamos perceber, né, nessa perspectiva ainda aprofundar em nós, enquanto músicos, pesquisadores, né, ter essas metas sempre como foco para conseguirmos propostas, né, práticas, sobretudo, porque nós somos, sim, da pesquisa, mas somos do fazer, né, do realizar. Então, oferecer resultados, oferecer modelos, oferecer coreografias, né, coreografias de novas possibilidades para a existência desses corpos agora e pós-pandemia. Isso. Vivian, escutando o trabalho da Didá, eu noto uma série de gamas, assim, de referências, tanto no groove quanto nos arranjos. Inclusive, são belíssimos arranjos. Eu escutei, já tinha escutado um tempo atrás e voltei a escutar e notei, assim, uma coisa maravilhosa nos arranjos do disco de vocês. E eu notei que vocês, o som vai de um piano de salsa a uma clave ali de castanhola, de música espanhola, vai do erudito com violino. Eu queria saber de você, assim, quais são suas influências, assim, como musicista, e como isso influenciou nesse trabalho da Didá. Menino, o disco da Didá, né, o CD da Didá é A Mulher Gera o Mundo, é um CD de 97, que a gente já ensaiava há muitos anos para ele acontecer, né? Mas com pós-gravação do Tieta, né? Nós participamos da trilha sonora do filme Tieta da Agreste, a luz de Tieta, né, de Cacadiegues, que foi uma trilha de Caetano, que Caetano convidou Neguinho, vou contar a história toda, que Caetano convidou Neguinho para fazer, e que Neguinho falou, olha, vamos fazer com mulher, porque o filme é Tieta, e acho que tem que fazer com mulher mesmo, valorizar a mulher. E aí fomos lá, né, fizemos o disco, e nessa relação, Caetano e Paula fez aí a ponte com a BMG para
finalmente ajudar a ter o seu primeiro disco, né? Foi assim que a coisa aconteceu. E Neguinho tinha tudo. Neguinho foi o grande arranjador do disco, né? Eu preciso abrir um parênteses, né? Neguinho, ele ficava nessa de solfejar coisas e melodias o dia inteiro, né? O tempo inteiro. Sábados, domingos, feriados e madrugadas, né? Uma coisa compulsiva. Então, e a coisa que você nota nas faixas, ainda tinha isso. Eu digo que ele queria interpretar, ele queria a voz do samba reggae para outros ritmos já consagrados. Como você fala da salsa, Flores Belas é uma salsa mesmo, né? Então, como é que esses tambores podem... quão perto eu consigo chegar, né, com esses tambores, com essas sonoridades, com esses timbres, né, do que a gente ouve quando escuta salsa, né? E aí tinha uma música, Deus Neguinho tinha uma música melódica no tambor, que é um negócio difícil de corresponder, né? E aí a questão da afinação, né, a questão da pancada do fundo, né, que é o fundo de 24, é uma pancada atrevidíssima, não tem nada a ver com ser a base, pergunta e resposta tradicional do samba reggae, uma outra coisa, né, uma outra porrada, uma outra batida, né, num outro lugar. E aí ele experimentou instrumento virado, vime e baqueta, né? Coisas que ali nos anos 90, né, eram ousadas. Você sabe que Neguinho foi considerado um sujeito preguiçoso por causa do segundo vime, né? Quando ele levou o segundo vime, o pessoal falou, não, a gente só quer com a mãe com vime. Que conversa de preguiçoso é essa, né? A gente não quer isso, não. E aí ele foi super perseguido mesmo, né? Por causa dessa história, porque o cara, né, quer facilitar, e na verdade ele aumentou a complexidade a 1000, né? Por cento ali no repique, porque você tem uma metralhadora, né? Você tem uma possibilidade de dizer com muitos sinais, né? E você tem também o minimalismo, né? Do swing, né? Da base, que poderia sim ser executada com uma, mas por que não ser executada com duas, em times diferentes? E isso é bacana, isso é incrível, né? Porque chega uma depois da outra dentro de um mesmo compasso e tá lindo, né? Então, toda essa experiência que ele já tinha nos discos do Olodum, né? No Olodum ele já tinha essa preocupação, não, vamos fazer... Você sabe que a Mangueira, quando coloca o funk na batida da escola de samba, é por influência de Neguinho Samba, porque ele estava fazendo isso com o Olodum aqui, né? Então, o funk entrar no samba reggae, quer dizer, a leitura dos tambores do samba reggae para o funk, é um acontecimento que deu o que falar, né? Deu muito o que falar. Então, ele era inquieto desde a estética do tambor, a cor do tambor, até a afinação, até o tipo de baqueta, né? Como tocar, onde localizar, tudo isso. E no disco da Dida ele fez questão de ter o samba de roda, que é o Elza Soares, que é a homenagem que fazemos a Elza Soares, né? E tem uma sonoridade, talvez, muito moderna, assim, né? Super contemporânea, super cosmopolita, né? Porque... Foi justamente isso que eu achei. Isso, ele ficava nessa de ouvir, ele obrigava, ele via uma banda assim incrível, não vou assistir isso aqui, né? E sentava todo mundo para assistir e tentar, né, se alimentar daquilo para ver se a gente conseguia alcançar o que ele estava propondo, né, o que ele estava sugerindo. Então, tem uma riqueza rítmica. Filhos do Tempo, que é uma homenagem, que era também um disco de homenagem, viu, Jorge? Era para homenagear todo mundo. Neguinho era esse cara que queria fazer uma homenagem. Que é uma homenagem para Caetano, né, para os filhos de Caetano, Filhos do Tempo, que tem, no final, uns solos de sopro, umas coisas, uns arranjos de sopro no final. Tem Letieres, tem Joatan, tem umas coisas assim que, sabe, que é a minha música preferida, assim, do disco da Dida, Filhos do Tempo, né? É uma coisa, e aquela levada, é uma leitura de reggae, porque tocávamos reggae de uma forma, né? A gente tem umas 3, 4 formas de tocar reggae, mas o swing de pá, 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 e só as respostas do fundo, tem um vazio triste nesse ritmo, sabe? Tem uma tristeza assim, necessária, e o sopro vem e tenta, sabe, fazer doer menos aquilo que está acontecendo. É uma coisa formidável, formidável. E aí...
Desculpe, uma das coisas que eu notei também foi justamente isso, essa saída da curva de vocês, porque se esperava por ser samba reggae, ter muito dessa clave, né, que lembra o reggae em si, e o reggae mesmo vem na última música, essa clave, né? Então, E isso eu também, notei, eu falei, pô, isso foi legal, porque elas saíram totalmente do som tradicional, né, da batida do samba reggae, e justamente entregou no final do álbum. exatamente. A gente, se eu não me engano, é de Idade Salvador, um samba reggae bem tradicional, né? E só. Os outros são todos, assim, ritmos muito diferentes. E a presença dessa música, eu não digo eletrônica, mas ela tem um apelo, né, para o eletrônico, que está ali em Convite, que está em Madalena, que está nos bebopes de vocal que ele também que botava as cantoras loucas, né, para fazer, né, para ousar, para se atrever, né? Então, e aí a nossa produção, eu posso contar já, né, como é que as coisas foram se Por construindo? favor, por favor. Então, a parte da criação era. Eu brinquei, eu contei que Neguinho tinha essa ideia de que música e atleta é uma mesma qualidade de gente, né? Na cabeça dele, né? E aí, quando tinha Copa do Mundo, quando tinha Olimpíada, ele chamava a gente, tá vendo aí? Tem que treinar assim. É assim, ó. Se não for assim, ele não bate recorde. Se não for assim, ele não ultrapassa. A música é assim também. A gente tem que estar ultrapassando sempre. Eu não quero fazer nada igual ao que eu já fiz. Eu quero fazer outras coisas, né? E aí, vamos olhar. E ele marcava assim, tem ensaio 8 da manhã. Beleza. Dava 8 da noite, a gente estava ensaiando. Você não tem noção do que é isso, não. E ele era vidrado em microfones. Aí ele comprava fone para todo mundo, botava todo mundo ao redor do microfone novo que ele descobriu, porque ele queria chegar no estúdio com tudo pronto. Ele queria ser, não perder tempo em estúdio, não. Porque chegar lá, 7, 8, gravou e saiu. Não tem isso, não. Né? E aí fomos prontas, todas prontas, e com esses arranjos já na cabeça, com as convenções todas, sabe, definidas, né? Seguras, né? Convictas mesmo do que queríamos. Aí fomos para a WR, e Alfredo Moura foi também um produtor aí no disco, né? E aí falou assim, não, eu não quero gravar todo mundo junto, não, quero separar. Aí leu, não separe a gente não, gente. Bota a gente para gravar junto. Pelo menos a gente tem que estar se vendo, tem que ser uma coisa orgânica, porque só deu certo tudo foi orgânico, sabe? Porque a gente nasceu nessa, né, do coletivo, de se ver, de se olhar, né, de se comunicar com todo o corpo. E é muito difícil para mim, estar na minha marcação, sem saber qual é a expressão de Meire no repique, sabe? É estranhíssimo. E aí tentaram impor isso, não rolou, não grupou, não deu certo. Fica tecnicamente perfeito, mas falta. Aí Alfredo foi reconhecer, não, vocês têm razão, né? Vamos fazer, vamos juntar. E aí tinham cabines, mas nós nos víamos, né? E aí foi 7, 8, assim, né? A percussão, modéstia à parte, a gente troca, né? Chegou lá e fez a coisa toda redonda, bonita, uma coisa, sabe, muito apaixonada mesmo. Foram dias incríveis de dedicação, de emoção, que é nosso primeiro disco, né? Então, olha só, com isso precisa ficar fora nossa responsabilidade. E o disco é pop, rock para frente, futurista. O disco é Eu tenho essa totalmente. impressão. Nota-se, Totalmente. é nítido, dá para perceber na escuta que vocês estavam bem afiadas, assim, bem ensaiadas, porque os arranjos, não vou nem falar do arranjo melódico, mas o arranjo percussivo está muito bem resolvido no disco, entendeu? Muito. Tudo. Fora a mixagem, eu não vou nem dizer, porque é uma das mixagens mais bem feitas assim no gênero, na minha opinião. Entendeu? Jorge, eu acho que daqui a 10 anos a gente conversa e você me diz a mesma coisa, sabe? É um disco que está lá na frente. Um disco pouco explorado, muito pouco explorado, porque talvez não é isso, né? Sobre os rótulos, né? Esperam uma coisa da gente ir, se você não dá o que estão esperando, né? Ou não entendem, ignoram, né? Não querem saber mais. Mas eu tenho essa sensação, né? Que lá na frente
esse disco ainda será utilizado como uma referência de um pensamento rítmico muito arrojado, né, para os anos 90, muito à frente daquilo. Né? Imagina que a Didá também, no tocante a ritmo, era também esse lugar de desabafo, né? Eu vou desabafar, agora eu vou botar para fora, né? Então, a sensação era bem essa, e para nós é uma sensação de conquista, tem aí um fator político importantíssimo, né? Um coletivo de mulheres pretas, né, gravando o seu primeiro disco, né, com cantoras maravilhosas, né, com meninas de vozes assim brilhantes, né, Jaciara, Judy, Catita, Ana Paula, né, meninas grandiosas, e que teve a participação de Caetano, né, porque nós gravamos Tigresa, porque na turnê com o Caetano tinha Tigresa no repertório, então era um ápice assim, no show, e aí voltamos, ele participou da gravação, na verdade ele participa de toda essa possibilidade de construir, né, no momento da ponte com a gravadora, e Daniela, né, que gravou Barrela, que é uma música feita em homenagem à mãe de Neguinho do Samba. Falei que era um disco de homenagens e um disco de sentidos também, né, que é uma música onde ele fala que é ali que ele aprendeu a tocar, né, na bacia da mãe dele, né. Então é bem bonito, bem poético também. Tem uma música minha chamada Quando Toco, que fiz na minha adolescência também, né? E era para tentar, sabe aquela coisa que eu falei, né? De vestir o tambor, né? Para tentar falar da emoção, de receber esse tecido rítmico, né? Sobre a pele e fazer novas tessituras no corpo e no modo de sentir, né? O mundo. Então é um descasso que eu super recomendo, super difícil de achar agora, né? Nesse momento, mas nós da Didá queremos sim produzir ainda quando tudo passar, né? Uma nova leva uma nova quantidade para que outras pessoas possam ter acesso ao que a gente está falando. Por favor. Por favor. Eu queria comentar também, eu tenho essa impressão. Primeiro, a gente já está na frente, né, agora. Quando a gente convidou você e pensando nesse disco, é muito dessa impressão que Jorge traz, né, Dubi, assim, de que como é que a memória musical baiana não tem o disco da Didá como um paradigma, assim, sabe? E uma coisa que me chamou muito a atenção, ele, por fato de ser um disco do final dos anos 90, ele também é uma excelente fotografia sonora da época, né? Dessa perspectiva da música pop. Eu diria até que ele é um prisma da música pop. Se a gente pensar o disco da Didá no contexto do mundo, né, Jorge? A sonoridade dele é talvez uma das coisas mais modernas para o final dos anos 90, e é uma direção de modernidade que a gente está buscando até hoje. Então, eu já quero aproveitar para convidar as pessoas que nos assistem para a sessão do Twitch, porque o fonograma, a ideia é que depois dessa conversa, Vivian, a gente possa também compartilhar sons, canções, as faixas que a gente está trabalhando aqui, num programa que vai sair ao vivo na Twitch, que é um canal do Fonograma nessa nova plataforma, que nova, não é tão nova pra gente, que é a Twitch. Lá a gente vai poder ouvir uma playlist que vai incluir essas faixas da Didá. E uma provocação que eu te lancei no backstage, né? Eu acho que já é mesmo a hora de um relançamento, né? Desse disco ser reprensado, desse disco aparecer novamente, né? Desse disco voltar como uma novidade. Porque a gente estudou o disco para fazer esse programa e a sensação que eu tive é de que eu estava ouvindo uma coisa nova, né, Dubi? Assim, tipo, a gente se telefonou para dizer um para o outro: velho, que mixagem é essa? Que produto é esse, sabe? Que concepção de estética é essa? E você até já falou de uma das coisas que eu ia perguntar, que esse disco também ocupa um lugar importante na história das gravações da sonoridade de bloco afro, né? Se a gente pensar na esteira aí dos discos do Ileaê, no início dos anos 80, né, do Canto Negro, eu trouxe até um pouquinho dele aqui para mostrar, vocês estão vendo aí, creio. E se a gente pensar em discos como os discos do Olodum, da Atlântida Bahia, o Movimento, a música do Olodum, o disco da Didá, ele dá um salto. E aí eu queria aproveitar e lançar para ti essa pergunta: como é que você teve outras experiências, ou gravando, ou observando, como é que chegou para você essas outras gravações do samba reggae, e se você quer destacar algum disco especial dessa história?
Bacana. Ah, chegou para mim, acho que como chegou para você, né? Eu brinco com as meninas, minhas amigas, que era na rádio, dia de sábado, uma disputa desesperada para ouvir na 104 FM, ou na Itapuã FM, eu sou Negão, Jerônimo, assim, Purisco, né? Aí que eu falo, pô, isso aqui existe, né? É mais ou menos assim, a emoção é tão grande que é a minha música, né? Quero ouvir a minha música, né? Isso é assim que eles falavam. E, claro, que esses discos que você citou, eu tinha uma vizinha que tinha, ela é irmã de João Juntos, né? Rita. E Rita tinha todos os discos de vinil do Lodô presente. Sábado eu estava lá cedo na casa dela, porque era a trilha do dia, entendeu? E ela muito generosamente me emprestava tudo, no domingo eu devolvia tudo certo, extremamente feliz. E eu não precisava mais ficar atrás da rádio, né? Porque eu já conseguia, né, eu mesma fazer a minha playlist ali no vinil. Mas eu acho que eu posso destacar a minha relação com o Neguinho, né, me possibilitou ouvir muita coisa. Em uma das apresentações do Lodum em São Paulo, o Neguinho descobre onde é a fábrica da Golf, e ele vai para o interior de São Paulo. Ele conta que tomou chuva um dia inteiro, ninguém conhecia ele na fábrica da Golf, ele queria falar com o presidente da Golf, que é Humberto, e ele esperou um dia inteiro, o Humberto não sabia quem era ele. Quando o Humberto se deu conta que o cara estava molhado, esperando por ele um dia todo, voltou ali para dentro, ele falou, olha, eu faço um trabalho em Salvador, com samba reggae, com tambor, com ritmo, e eu descobri que sua pele dá um som melhor, preciso dela, né, num tamanho certo e diferente. E eles vão para dentro da fábrica pensar os diâmetros, as polegadas dos tambores, para o Humberto começar a fazer pele para o que Neguinho precisava, né? As peles leitosas para o que Neguinho Samba precisava. Então, ali nasceu uma amizade, porque o Humberto não tinha, a Golpe não tem, até hoje, tambor de samba reggae. A Golpe tem tambor para a escola de samba. Né? Ou se você pedir, porque tambor de samba reggae não tem lugar nenhum, gente, só tem aqui. Só a gente que sabe fazer tambor de samba reggae. Não tem outro canto, né? Mas a pele que Neguinho identificou como essa que dá o som. Porque, gente, essa é uma outra pauta, né? O som que a gente sente, é a pele que dá o som que a gente sente, não é o som que está sendo projetado muitas vezes no equipamento, não é o que eu sinto. Eu sei que não é aquilo que eu sinto quando eu estou tocando, sabe? Então, isso depende de uma afinação, depende da pele, depende da baqueta, depende da ferramenta de captura que a gente escolhe, né, para aquele instrumento. Então, quantas vezes a gente faz show e não se ouve? E não se ouvir não quer dizer que estava alto ou que estava baixo, porque o som que a gente sente não aconteceu. A gente não conseguiu essa equalização, a gente não conseguiu essa resposta, que é algo que eu acho que aconteceu no disco Movimento do Olodum, né? Que é o dele que eu vou falar já já. Eu acho que ali houve esse encontro, né, técnico fantástico. Mas aí ele vai para São Paulo, conhece Humberto, nasce uma relação de amizade, né, para atender o que o samba reggae precisa. Ninguém consegue fazer isso. Então, ele está ali atento ao calçado que a menina não tem dentro do estúdio, a pele que precisa se encaixar melhor naquele tambor para dar uma outra resposta, para dar um outro resultado, na nata que precisa ser incluída na pele da golpe, para que o fundo consiga corresponder assim, ao médio grave necessário para o swing, para a síncopa real e que a gente quer sentir. Então, eu chamo Neguinho de intelectual orgânico, né? Porque é uma investigação, é um processo de busca, de aperfeiçoamento, né? De aprimoramento. Então, a Golpe se torna uma parceira das ações de Neguinho. E até hoje, quando o Neguinho morreu em 2009, Humberto ligou desesperado, porque ele queria dizer, para além da dor, da perda, que eu estou aqui, porque a minha relação com o Neguinho Samba não acabou agora, com a partida dele. E até agora, a Golpe é a pele da Didá. Né? Então, o samba reggae é tudo isso. Né? A música do bloco afro é tudo isso. É o todo da pessoa preta, né? O todo da pessoa negra. Né? São as estratégias que ele precisa desenvolver para aprimorar o que ele sabe que é fantástico, mas que ainda não chegou no ápice. Né? Eu sei que isso aqui está bom, mas eu sei que isso aqui pode ficar muito melhor. Né? E eu vou buscar isso todos os dias, né? De manhã, de tarde, de noite, era para isso que Neguinho dedicava a vida dele, né? Então, a pessoa, o menino que toca, o percussionista, ele precisa estar bem para tocar, né? Ele precisa estar feliz com a aparência dele para tocar, né? Se são os cabelos soltos, os dreads, ele não pode ser ridicularizado,
ele tem que chegar num ambiente que é um ambiente, ainda hoje, né, um ambiente muito embranquecido, a gente sabe disso, né? Vocês daí fazem um recorte importantíssimo, mas a gente sabe que quanto mais técnica, no sentido de, eu não vou usar a palavra nível, né, mas quanto mais esse grau, né, de exigência, quanto mais o preço dos equipamentos, né, quanto mais isso é caro, menos a gente está presente, né, menos a gente se faz presente. Né? A gente sabe manipular, mas a gente não tem dinheiro de comprar, né, para comprar. Então, nos estúdios também não era assim. O batuqueiro, imagina aí, né? Chegar no estúdio com dezenas de batuqueiros, né? Que eu não gostava ali, nós somos percussionistas, nós somos músicos, né? A gente, na cozinha, na sala, no quarto, a gente está em todos os ambientes, né? Nossa música está em todos os ambientes. E esses meninos estão ali como protagonistas. Eles são os artistas principais. O samba reggae faz isso. Né? Existe no Lodum, existe no Araqueto, existe harmonia, né? Essas releituras mais contemporâneas, né? de música de países africanos, mas tem sobretudo tambor. É sobretudo sobre tambor, é sobretudo sobre ritmo. Paul Simon não vem aqui para um cantor, para um arranjador, né? Para um tecladista, ele vem aqui por causa do tambor. Michael Jackson veio por causa do tambor, né? Essa comunicação diaspórica, né? Parece a nossa musicalidade, ela é protagonizada pelo tambor, né? E para além disso, né? A nossa existência, né? Nesse lugar, tendo o tambor sua comunicação primeira. A gente está falando de uma ferramenta que é sagrada, de uma ferramenta que é necessária, uma ferramenta que nosso corpo, voluntária ou involuntariamente, corresponde. Tem uma emoção sempre quando ouvimos o tambor, né? Então, tudo isso, e todos os discos, né, dos blocos afro, eles seguem, sim, um processo evolutivo, né? E eu considero que o movimento é um ápice, né, na história da música, da produção fonográfica, né, negra nesse país, né? Algumas faixas, particularmente, são de uma delicadeza e, ao mesmo tempo, de uma exatidão, né? De uma exatidão. Você acerta, nesse disco tem Mel Mulher, né? Que é do Lua Novaes de Sandoval, né? Tem um arranjo que é um arranjo e parece que acabou, mas não acabou. Aí vem um tarol lá no fundo, tomando tudo, sabe? Levando tudo para ele. Os surdos entram numa afinação. Não tem um fiozinho do corpo da pessoa que não vai junto. E aí entra Germano. A gente arrepia só de ouvir. De arrepiar mesmo. E aí tem a interpretação de Germano Meneghel, que é assim, sabe, eu tô cantando na minha casa, no meu quarto, assim, porque Germano era bem isso, né? Eu tô relaxado, vamos aí, né? E vem aquela voz poderosa, grave, né? E íntima, né? E é sobre intimidade, né? Sobre intimidade. Nossa música, ela não, esse organismo, nesse ajuste, ele é diferente porque eu tô com a minha família, eu tô com as pessoas que eu vejo todo dia, que moram perto de mim, né? Então é um outro olhar, é uma outra relação ali, é um outro tipo de confiança também, né? E Luz Celeste de Ari Gil, Neguinho já tá nessa pegada do funk, né? Vamos para frente, vamos numa outra rítmica. Marquinhos Marques também tem muita interpretação a partir de sua voz super suave, doce até, né? Uma coisa que eu realmente admiro, mas de tudo, de jazz e blues. Eu estava contando outro dia para Fabrício que tem uma peculiaridade desse disco na minha vida também, né? Porque Neguinho fez ensaios, não diferente do que ele fez com a Didá, ele fez ensaios fechados, só que dessa vez abertos também, porque o som a gente ouvia. Ele fez na quadra do Teatro Miguel Santana. Então, ficávamos do lado de fora, infartando, assim, porque a gente não estava vendo, a gente estava só ouvindo. E era aquela coisa fechada, só entra músico, só entra quem está gravando, concentração total. Né? Porque é que eu falei do atleta, né? Você tem que comer isso aqui, ó. Então, vai almoçar esse arranjo, vai jantar esse arranjo, que a gente só sai daqui com tudo pronto, né? Mas o som estava muito bem capturado, mesmo nos ensaios, né? E as vozes dos cantores, dos tambores,
tinha um Santana, Eupídio, né? Todo mundo ali, músicos grandiosos, também fazendo, construindo seus arranjos, e aquilo invadia o Pelourinho a partir da Ladeira do Ferrão, que se eu fecho os olhos, eu volto. Porque aquilo marcou muito profundamente assim, a minha vida, a minha sonoridade. Né? Você anda, aí você ouve um Olodum inteiro, você não vê, você só ouve, né? Você sabe o que está acontecendo, mas aquilo te alcança, né? De uma forma tão incrível e tão marcante que eu então criei esse afeto também pelo disco por conta dessa micro intimidade, né, de ouvir os ensaios, né, de alguma forma de participar né, enquanto ouvinte, né, da criação desses arranjos todos. E sempre que eu vou fazer uma palestra sobre o trabalho de Neguinho do Samba, né, sobre essa nossa musicalidade, que é uma coisa que eu faço bastante, eu uso a faixa Bahia Viva, que é desse disco também, que eu recomendo para todo mundo. Né? A samba, né? Uma coisa que emociona, né? Com ritmo, com samba reggae. O que é samba reggae? Como é que samba reggae a gente não explica, né? Você vai ter sobre compasso, você tem mil explicações, né? Mas o sentir, né? O sentir e o narrar, né? Porque estava lendo Tigana esses dias também sobre como traduzir, como é que a gente traduz um ritmo, né? Então, essa tradução ela é do corpo a partir de outras linguagens, né? De linguagens coreográficas, a partir desse arrepio, né? A partir da dança, do aplauso, e a gente tem que ter condição de expressar isso livremente, né? E aí muitos conseguem, né, fazer a interpretação, outro tipo de comunicação. Eu sei do que eu estou falando. Você fala, arrepia só de pensar, porque você sabe do que eu estou falando, né? Então, é desse tipo de tradução, né, de comunicação que a gente está falando. Então, Bahia Viva, que tem Neguinho do Samba, Tio Santana, no próprio Eupídio, né, como arranjadores e tal, é algo fenomenal. Que é percussão, é sem voz, né? É só instrumental, é só percussão e toda a harmonia do Lodum. E é um abraço incrível, algo que eu acho que é necessário. Eu acho que o Paul Simon foi muito assertivo na captura do The Obvious Child, né? Lá nos anos 90, né? Final dos anos 80, né? A captura daquilo ali é fantástico aquilo, né? Mas eu considero que o movimento consegue, né, esse equilíbrio sonoro a partir do que eu sinto quando eu toco, né? Porque é o que eu falei um pouco antes, né? Não é apenas ser bem capturado, mas eu preciso ouvir o que eu estou sentindo, né? E sempre que isso acontece comigo, com a Tidá, é uma emoção muito grande, né? Você coloca o fone e diz, foi isso que eu senti quando eu toquei, né? Tá certinho, né? Tá redondo. Então, é uma emoção, uma alegria muito grande. Acho que esse disco tem muitas forças, super recomendo, né? Tem o Sonho Leja, que é uma música que fala da relação com Cuba, do que a gente tem a aprender com Cuba, e que tem uma base percussiva também emocionante. E tem uma outra característica desse disco, que é a partida de muita gente, a partida de Neguinha, a partida de Germano Meneghel, do próprio Tio Santana, de percussionistas como Coroa, né? Então tem isso, que é uma outra discussão, né? Sobre as pessoas geniais que passam, que vão, né? Nessas bandas numerosas, né? Nesses coletivos numerosos, percussivos, né? Pessoas que são geniais. Eu estava pensando bem nisso aqui, assim, super me emocionei ouvindo você falando, porque Bahia Viva, né, é uma bassline, né, fantástica, assim, né, a música está ao redor da linha de baixo, inclusive ali, e é uma música para a gente reescutar. O Movimento é um disco impactante já da capa, né, é como se você olha para ele e vê um Brasil pan-africano, né, a discussão ali do pan-africanismo, e a sua fala me fez pensar numa coisa assim, que está muito em sintonia com esse momento que a gente está vivendo de propor o fonograma, né? Que os registros fonográficos, na verdade, são literalmente registros no sentido de que eles documentam um processo, né? Eles são a tentativa de documentar um encontro ali, a gravação, inclusive, é um momento, mas a história por trás da gravação. Imagina o que você narrou agora, para mim é antológico, né? Eu nunca imaginei isso. Alguém que participa, você usou essa expressão, eu participei da gravação
como ouvinte. Então, imagina isso, Jorge, a Olodum ensaiando na arena do Miguel Santana, um monte de gente aqui fora vibrando, e essa energia tá chegando lá, os caras ali confinados para gravar um disco com aquela mesma seriedade do Bob Marley em 72, quando ele ganha as 9.000 libras, né, e diz, Aham. você é um cara incrível, toma o dinheiro aqui e grava um disco, né, e ele grava o Catch a Fire. Eu só pensava nisso quando você narrava, dessa importância, e ao mesmo tempo dizer que essa gravação, a intenção dela é fazer a gente se conectar com a multidão que está por trás do som. Me parece que as gravações, então, de bloco afro também propõem uma ruptura com esse conceito de individualizado de artista, né? A ideia de quando você ouve um artista, quando você ouve um disco, você está ouvindo quase que uma pessoa, né? E não um processo por trás dela. Isso que você falou me deixou assim muito pensando sobre isso, assim, sabe? Eu acho que tem existe um contexto, né, para cada gravação, né, para cada disco, para cada produção. E considerar isso, considerar as dimensões, né, desse feito, dessa prática, é algo que a gente não se dedica muito a fazer. É o que você acabou de falar. Os músicos têm suas histórias, circunstâncias diferentes para estar ali, né? Tem seus próprios desafios, tem suas próprias alegrias, tem suas próprias sensações a partir do que estão tocando, né? Do que estão produzindo. E registrar, e aí a gente fala de permanência, né? As pessoas precisam permanecer porque é tudo muito rápido, né? E fica nas nossas memórias. E eu tenho essa preocupação real sobre quanto prejuízo intelectual nós temos, né, a partir de corpos que são tombados, ou como está na moda dizer, cancelados, né, e não puderam nem expressar totalmente sua genialidade. Né? Nós estamos falando de percussionistas, mulheres, né, Nadidá e outros grupos, homens negros que vivem situações econômicas, históricas, sociais das mais diversas, né? E que nascem com dons magníficos, que têm, por exemplo, uma oportunidade de expressar numa gravação, né, de um disco, e depois desaparecem pelas mais diversas razões. Desaparecem porque sucumbiram à necessidade de trabalhos formais e não podem mais ter contato com música, não tem tempo mais para se dedicar a isso. Sucumbiram porque deprimiram. Quantos homens nós vemos no Pelourinho e identificamos, não é fulano que tocava em tal banda, porque ele está assim enlouquecido. Ele enlouqueceu por dezenas de razões e pesos, né, históricos sobre aquele corpo. Sabe, isso, pensa aí, você tocando, né? Você sabe da sua potência. Isso não reflete no seu cotidiano, isso pira, é só você pirar. Você quer aquela magnitude do instante arte no seu instante real, quando você acorda, e você não percebe. Então, paralelo a tudo que eu disse, né, de quão fabuloso é tocar ser aplaudido e seguido, né, o nosso desafio é sustentar isso, né, economicamente, sobretudo, nas nossas outras instâncias de convivência e existência. Né? Então, hoje tem pessoas das mais diversas classes sociais reunidas, aplaudindo, achando incrível, e amanhã eu não consigo acessar esses poderes, essas forças. Né? Não consigo acessar. Sem o meu tambor, né, sem a minha indumentária, sem a minha música, eu não consigo, porque eu continuo a ser essa mulher negra que tem uma história, né, de enfrentamentos específica, e cada um tem a sua própria história. Né? Então, estar atento a isso, observar, rever, né, o encarte, e ver ali quem são os meninos que estão tocando, né? Ver as meninas que tocaram no disco da Didá, que já fez há bastante tempo também, né? E saber o que elas estão fazendo da vida agora. E eu fico rememorando algumas pessoas, né? Na verdade, temos uma menina que é Meire Breu, né? O repique de Meire Breu é uma coisa, você chora, assim, você fala, velho, se eu bater nessa pele, não é isso, não tem essa conexão. Ela tem essa conexão, o corpo dela, né? A energia dela, o que ela consegue transpor é dela. É fabuloso, né? E cada pessoa tem o seu jeito de fazer, mas a gente sabe que muitas se destacam. Né? Você tem dentro de bandas como a de Taróis, né? O que é uma caixa
que é complicadíssimo de achar medida ali no samba reggae, complicadíssimo. Carlinhos Brod, que a caixa no samba reggae ela é para chamar para o abraço, né? Na bateria ela é caixa de guerra, mas aqui é para chamar para o abraço. Ela que acalma tudo, né? Ela falta comendo, ela chega e aí a coisa Fantástico. fica mais suave. Então, algumas meninas, alguns meninos que eu já vi tocar, né? Tem uma menina que a gente teve que é Ed, a marcação dobra de uma dela, dobra de uma de Ed, se você tem problema de coração, melhor você nem ouvir, porque ela parece que vai no último milésimo possível, né, de entrar, e ela chega e é mais gostoso, né, desse jeito que ela faz. Então, são detalhes e forças, né, energias, presenças, né, são presenças importantes, relevantes, que fazem uma diferença incrível no resultado que a gente vai adquirir. Essas pessoas são importantes, elas são realmente importantes, né? E como lidar com uma desimportância que é dada a esse corpo no seu cotidiano, para além do toque, né? Para além da cena. O que é realidade? A nossa realidade, né, paralela, ela precisa adentrar essas outras circunstâncias. Né? Então, as nossas pesquisas, os nossos modos de dizer, de perceber o mundo, né? E eu estou falando dessas pessoas geniais, dessas pessoas incríveis, só que o pensar coletivo do trabalho de Reagan, por exemplo, que é um trabalho que eu acompanhei tão diretamente, né? Fala assim, não, porque às vezes o cara, ele dizendo, o cara que está ali, você pensou num ritmo, o cara trouxe outra coisa, ele errou, todo mundo olha para ele que ele errou, mas na verdade foi ele que deu a régua para a coisa que vinha depois. Então, aquilo foi um grande acerto, né? Então, considerar esses corpos, essas participações, essas importâncias, né? E tá ali, você abrir um encarte, tá o nome, sabe? Nosso nome ali, nosso nome artístico, sabe? E levar isso para a família, né? Tudo isso são práticas que estão envolvidas no disco. O disco é tudo isso, né? O disco é a produção dele e a como ele impacta, né, as pessoas, como ele emociona, como ele rememora, né? Esses meninos que não estão mais aqui, né? Então, eles estão no disco, eles estão ali. Acho que as instituições, sobretudo, né, precisam estar sempre muito atentas à permanência desses corpos que passam, né, para os nossos processos musicais, que passam por nossos processos institucionais. Porque o desaparecimento, o apagamento, é um caminho, é quase que uma regra para os nossos fazeres. Né? Nós somos frequentemente apagados, porque, para além de tudo isso, as nossas invenções criativas são apropriadas por quem tem dinheiro, que dão outro nome, que fazem uma outra coisa e enriquecem, e não gostam que a gente fale disso, né? Se irritam quando a gente fala em apropriação, né? E sequer acreditam muito, sequer dizem, não, mas a minha fonte de pesquisa foi, né? Foi ler, foi estudar, né? Não tem isso, né? Então, ainda o que você diz sobre preservar, acho que é para além de registrar, é preservar. A gente está falando de preservação, né? De preservação de presenças, de pertenças, de fazeres, de corpos, e como esses corpos se movem, né? Se locomovem para essa grande emoção, né? Que é a construção ali da faixa, né? Daquela música, de como eu sinto e de como eu me expresso e de como a minha participação individual precisa ser considerada nesse coletivo, né? Que é por aí. Esse disco me causa tudo isso. Nossa, que fantástico, Vivian. A gente já está chegando ao final e eu queria te pedir, nas considerações finais, né? Eu queria pedir que você falasse um pouco também sobre o seu processo de pesquisa, que virou uma dissertação de mestrado e que dentro em breve vai estar virando um livro também. Então eu queria que você contasse para a gente, e já quero demais te agradecer, né? Esse programa, nossa, que bom que ele está Emocionante. gravado e é uma conversa que vai estar preservada por muito tempo. Já quero te agradecer demais, porque assim, sabe, nossa, quanta informação valiosa, quanto conhecimento valioso, né? Nossa, assim, impactante. Eu não tenho nem muito que falar. Queria te pedir para falar do mestrado, da dissertação de mestrado que já existe e do livro que vem por aí. Tá bom. Então, esse ano ainda, 2021, né, vamos lançar pela editora alguns toques.
esse trabalho conceitual, né, que é um trabalho conceitual. A editora Alguns Toques tem essa característica, ela publica escritoras e escritores negros, né, tem esse recorte super necessário e relevante, essa atenção à literatura negra, e felizmente terei a honra de publicar esse ano com eles, que são queridos amigos, família minha também. A dissertação se chama Quilombo de Tambores, Neguinho do Samba e a criação do samba reggae como a tradição negro-baiana, e eu tento justamente fazer essa leitura deslocada, né, do ritmo. Esse ritmo como essa força histórica, como essa força de identidade, como essa força econômica, a vulnerabilidade do ritmo frente à indústria cultural, a chegada da Didá, a presença das mulheres, né, que assim, eu falo assim, Neguinho organiza, é reconhecido como esse principal organizador, né, do samba reggae, das ritmias de blocos de índio, de escolas de samba, né, de tudo que a gente recebia, das músicas de terreiro, e ele vai recebendo e reestruturando, modificando tambores, modificando peles, como eu falei um pouco antes, né, alterando baquetas, e o samba reggae é tudo isso, é uma tecnologia, né? A elaboração de uma tecnologia de transformação, de uma tecnologia que é musical, que é artística, mas que repercute em tantas outras instâncias, né? Do ser, né? Do fazer, do realizar. Então, eu trago essa organização quilombola do samba reggae, a partir de uma liderança, a partir de uma comunicação, a partir de um deslocamento geográfico, tem uma geopolítica muito forte no samba reggae, que a pessoa, o percussionista é do Pelourinho, o Pelourinho é visto no mundo como esse lugar, né, que foi segregado, discriminado, brutalizado, e que tem, né, na chegada, no advento desse ritmo, um salto para esse celeiro de música, de criatividade. O Clarindo Silva uma vez me falou, não, quando o Neguinho desce aqui as ruas do Pelourinho, eu sinto que ele faz um resgate, né? E ele alegra os espíritos tristes, porque a gente só descia aqui entristecido. E agora não, agora ele desce com os tambores, agora é a nossa gente chegando de uma outra maneira. Né? Então, isso é um levante, né? Um processo, sim, é um tipo de revolução, e eu trato disso na pesquisa. Foi apaixonante poder falar disso, porque às vezes a gente está tão envolvida, né? E a dissertação, teve a orientação de Marida Santana, me permitiu, né? Eu vou dar um pulo aqui, né, para olhar um pouquinho aqui de fora, e foi sensacional o resultado, modéstia à parte, foi muito, muito aplaudido e indicado, né, para a publicação, que é o que acontece esse ano. E já quero também adiantar que tem um outro trabalho em seguida, que é a pertença desses corpos femininos e como esses corpos femininos traduzem o samba reggae a partir do nascimento, da experiência da Didá, que é outro capítulo que merece talvez uma outra conversa, uma outra live, porque há muito que trocar sobre isso também. Mas eu super agradeço também, Jorge, Fabrício, querido, muito obrigada, viu? E parabéns pelo trabalho de vocês, força, vida longa, estamos sempre por aqui. Nós que agradecemos, Vivian, em estar trocando essa ideia contigo e sabendo de todas essas informações. Eu mesmo tinha coisas que eu tinha maior curiosidade, e você meio que deixou bem claro assim, então, para mim foi maravilhoso. Então, a gente agradece e, foi 100%, foi lindo, foi lindo. Estou aqui emocionado aqui com sua história, com toda essa história dos tambores, de saber, principalmente eu não sabia dessa história do Neguinho, da fábrica, então foi uma coisa que me tocou bastante, assim, sabe? Então, só agradeço. Muito obrigado mesmo. Agradeço também. Pô, que massa. Vivian, obrigado. Dubimê, meu irmão, tamo junto. Tamo A gente junto convida sempre. vocês aí que nos assistem a seguir o Fonograma nas redes sociais. A gente tem a seção do Twitch, né? E a toda a equipe que está conosco aqui, Bárbara Falcon na produção executiva, Céu Barcelar nas redes sociais de comunicação, a arte visual de Tiago Ribeiro e a assessoria de informática aqui, assessoria no StreamYard é de Hildo Rodrigues. Muito obrigado. Roda a vinheta e a gente se vê no próximo episódio do Fonograma, uma viagem afro-atlântica. Até lá! Chama!
Fonograma, uma viagem afroatlântica. Fonograma, uma viagem afroatlântica.